Salve, salve, tá todo mundo aí? Sim, nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar do passado, mas não do nosso também, mas e o seu? Fica refletindo aí em casa. O quanto o teu passado te representa, ou o quanto esse passado influencia aí para as decisões que você está tomando hoje na sua vida. É pai bola, gente. Não sai daqui não, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltando aqui, já falando sobre isso. Gente, quanto o passado de vocês representa vocês? Ou ele está meio empacando a vida, a gente fala, não gosto de lembrar disso. E aí? Bom, depois da minha amiga no programa passado falar que viajou de moto, eu não sabia, mas ela é motoqueira, não é que ela estava na garupa. Né? Isso foi coisa do passado maravilhoso. Isso mesmo, né? Eu preciso falar algo aqui que as garotas ainda não conhecem. O meu passado me pesou, né? Me representou durante muitos anos, porque eu fiquei marcada pelo sobrenome do marido. Sim. Né? Então, durante 23 anos, eu fui Mônica Casagrande. E isso, nossa, era um peso muito grande, porque representava simplesmente a nação corintiana. Né? Então, eu fui casada com Walter Casagrande Júnior. Durante 23 anos de relacionamento, nós tivemos 3 filhos e muita história para contar. Imagino, Mônica. E isso foi difícil, assim, eu me desapegar nisso na separação, porque, inclusive, profissionalmente, eu era conhecida pelo sobrenome. Então, o meu passado me representou durante muito tempo. Eu fiquei em off, né? Eu era aquela pessoa dos bastidores. E depois eu me coloquei em evidência profissionalmente. Há 15 anos eu sou Mônica Feliciano. Atualmente eu sou Mônica Feliciano Benini, né? Porque agora eu sou casada de novo. Mas profissionalmente eu resgatei a minha identidade. Então, o meu passado me pesou durante muito tempo pela imagem, né, pela proporção que é no esporte, sim, não só no Brasil, como internacionalmente, o papel que o pai dos meus filhos teve na minha vida. Mas te representa, né? Porque, na verdade, você falou no programa passado, e aquilo me chamou muita atenção, que você foi fisioterapeuta, você falou de vários papéis que você exerceu dentro do casamento, né? E eu estou achando muito legal você estar dizendo isso, porque eu sou tua amiga, eu sabia disso, mas acho bacana você estar dizendo isso. Porque quer queira, quer não, né, gente? A gente também precisa, às vezes, se libertar do passado, né? E trazer o passado bom, porque isso foi bom. Pois é, e assim, eu também tenho aí uma história de passado de altos e baixos. E eu transformei isso num livro, né, com previsão de lançamento agora para o 2º semestre. E por que esse livro, para mim, é tão importante? Né? Primeiro que ele é um livro que fala de aprendizados, de amadurecimento. E só quando eu entendi algumas questões na vida, como, por exemplo, aceitar aquilo que aconteceu, né, que a gente não pode mudar, desapegar, né, de coisas que não nos fazem bem e perdoar, foi que eu consegui, de fato, entender o valor de tudo que eu passei. Porque tudo que a gente passa tem um propósito. E se a gente está aberto a entender isso, a aprender, a gente evolui. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, assim, que eu só sou a pessoa que eu sou, com esse nível de sensibilidade, de cuidado, de empatia, graças ao que eu passei. Né? Que, na verdade, não é nem nada tão absurdo, gente. São desafios que todos nós aqui passamos. Claro. Né? Todos nós. Só que a sua dor dói mais em você. Né? Recentemente eu fiz uma jornada de lives onde eu estava trabalhando esse tema, do quanto que as nossas crenças interferem na nossa vida. Né? E crenças, quando eu falo, as crenças familiares. Sim. E aí depois eu fiz o curso de Reinvente-se, porque a proposta do curso era exatamente essa que você falou, Kátia, muito importante, que as pessoas não trazem esse foco. Quando a gente fala de crenças, a gente já olha os padrões negativos. Sim. Mas qual que é a história de
vida da sua família, né? As suas heranças. Então, isso tudo vai fazendo a pessoa que você é hoje. Então, nesse curso, a gente resgatou e fortaleceu aquelas histórias poderosas, habilidades, os talentos da família, para que a pessoa possa continuar indo cada vez mais longe. Olha, e é muito legal o que você falou, porque, de verdade, quando que começa o nosso passado? Começa na sua memória? Ou começa antes disso? Será que seu passado começa quando seus avós vieram para o Brasil, resolveram atravessar o oceano? Será que seu passado começa na gravidez da sua mãe? Quando começa o seu passado? Até que ponto tudo isso está aqui conosco, né, com você, tomando as decisões na sua frente até? Quantas atitudes que você toma não é igual a decisão da tua avó, e você nem está sabendo disso. Então, o psicólogo tem mania disso, né? Ele olha para o passado, conheça o teu passado, aquele passado em que você também não estava presente, ou fisicamente, ou porque ainda não tinha... alguém precisa te contar a história, porque você não tinha formação neurológica para saber contar essa história. Mas você vai descobrir N coisas de você, e é preciso fazer as pazes com o passado. Sabe por quê? Para o passado poder ser passado. Uau. Eu, por muito tempo, é engraçado isso, né? Porque por muito tempo, até eu aprender a lidar com isso, eu tive um passado de dor, assim, tive muitas coisas, né? E por muito tempo eu fui refém disso, até entender, né? Virar a chavinha e tal. E hoje eu vejo que o meu passado, ele me deu anticorpos, né? Ele me criou uma casca, assim, tão profunda para treinar minha mente para resolver problemas, para não lidar com mimimi, né, para me resolver comigo mesma. Então eu falo que o meu passado me deu anticorpos e eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa do passado. É engraçado, né? Porque às vezes as pessoas ficam mergulhadas naquilo, não enxergam o bom que teve naquilo, né? E hoje eu consigo enxergar o bom que teve em cada situação que eu passei. Enfim, claro que teve coisas incríveis, maravilhosas, mas foi um período assim que me deu esse anticorpos, né? Essa coisa de saber lidar. Como a gente consegue transformar o nosso passado? É através do nosso olhar. E eu, em muitos momentos, eu ficava condenando esse passado, né, como se fosse algo que eu tivesse que carregar com dor. E no momento que eu aprendi a ressignificar, sabe, você olhar de forma diferente, tudo começou a florescer. Foi até num programa passado que eu falei que eu tinha muita questão de falar sobre minha mãe, ter conflitos, sim, porque eu achava que aquilo não estava correto. No momento que eu consegui olhar e ressignificar, tudo mudou. O meu passado, ele fez todo sentido no meu presente. E isso é muito importante, a gente começar a se trabalhar, né, para que o seu inconsciente, né, venha de uma forma mais madura. A Gleice, de 38 anos, ela consegue enxergar esse passado com mais flores do que a Gleice quando tinha 18. Então, isso é muito importante. Conforme passa, o amadurecimento te traz muitas coisas boas, né? Isso eu é acho que respeitar o seu passado também é importante, né? Sim. Quem assiste minha palestra sabe que, num dado momento, eu tive que vender as máquinas de costura da minha mãe. E aí, gente, para minha surpresa, quando a minha mãe voltou, depois de 9 meses hospitalizada, deitada de bruços, sem poder se mexer, que o médico perguntou para ela o que ela queria fazer, ela falou trabalhar. Naquele momento, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Né? E hoje, olhando hoje para a minha história, eu fiz o que deveria ter sido feito mesmo. E que se eu não tivesse feito, talvez eu não tivesse chegado até aqui, e nem ela também. Então, o quanto o nosso passado interfere para as pessoas que a gente ama. Vamos falar primeiro disso. Essa é boa. O nosso passado nas pessoas que a gente ama. Isso. Né? Se a gente não conseguiu nos atualizar com o passado, fazer as pazes com ele, nos perdoar o que quer que tenha acontecido lá atrás, para a energia estar aqui e agora, a gente começa a repetir todos os enganos, todos os erros, todas as distorções, e a gente joga isso em cima de todo mundo ao nosso redor. E diz que o erro é do outro. Então. Bom, não tem como eu não pegar o gancho aí da Rita, porque quando a Gleice vai trazendo essa questão da conexão com a mãe, então, por exemplo, quando a Rita fala, né, de você repetir. Então, eu vou ser, né, eu tenho uma frase que as pessoas falam muito, eu não vou dar para os meus filhos o que eu recebi. Que ledo engano.
Porque o que você recebeu é o que te tornou hoje. Isso. Então, a mãe que eu sou para os meus filhos é justamente pautado, né? No Dia das Mães, eu falei para minha mãe, e ela está assistindo aí, né? E ela é super fã de todas nós aqui, não perde um como é o nome programa. dela? Qual é o nome dela? Isilda. Oi, dona Isilda, um beijo. E aí eu agradeci falando para ela que tudo isso que eu sou hoje é por todas as histórias que a gente viveu, e ela sabe do que eu estou falando. Que lindo. Essa questão da mãe que eu vou ser, é isso, né? Olha, aqueles que eu amo, os meus filhos. Mas aí, como é que está a história com os meus pais? Que me marcou muito durante muito tempo foi porque eu casei nova. Eu casei com 19 anos e fui mãe aos 20. Então, 23 anos em relação aos 20, que eu não era casada, pesou muito durante muito tempo na minha vida. Eu estava aqui fazendo um balanço, né? Eu estou casada há 1 ano, pela segunda vez, mas faz 15 anos que houve o primeiro rompimento, né? E com o tempo também em que eu fui solteira, hoje o déficit é superior, né? Hoje eu estou mais tempo sendo eu mesma do que ter vivido uma experiência que eu posso dizer para você que foi muito forte, muito marcante. Só que os momentos densos, momentos difíceis, eles são pesados, eles ficam realmente nos nossos ombros. Os momentos de alegria são voláteis, eles meio que dissipam no ar. Então, claro, eu tive momentos bons, tive momentos difíceis, só que em relação à minha identidade, agora eu resgatei mesmo. Agora eu consigo criar, agora eu consigo fazer, agora eu consigo ser mais madura. Agora eu já perdoei. Então, mas se tivesse essa consciência, né? Quando a gente estava lá cometendo aquilo que a gente talvez pense até que foi um erro e de repente foi um acerto, a gente não teria errado. E Com certeza. Se aprende como, né, gente? Está muito legal. A gente já vai voltar para esse papo aqui, mas deixa eu chamar primeiro de tudo a Yara. Yara, eu quero saber de ti aí, minha amiga. Como que o teu passado te representa? Logo em seguida, Eli Manzano com o quadro É Mesmo e a doutora Silvia Hernandes Mendes com o quadro O Seu Direito de Saber. O quanto o seu passado te representa hoje? Nós sabemos que nós somos frutos de todo o conhecimento, de toda a base que nós tivemos, muitas das vezes familiar, né? De toda a nossa convivência, a cultura na qual a gente está inserido. E muitas das vezes a forma que fomos educados, que nem é culpa dos nossos pais, porque eles também trazem uma bagagem dos nossos avós, bisavós, e por aí vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Muitas das vezes essa bagagem ela é transmitida para nós ali mesmo na infância, e através da nossa vivência ali, ou tudo que aconteceu, nós somos de alguma forma penalizados nas decisões que tomamos na vida. Nem parece fato, né, gente? Então a gente fala assim, nossa, hoje eu tô tomando uma decisão, ou eu tomei essa decisão, mas é fruto da cultura a qual eu estou inserido, é fruto da educação que eu tive sobre esse tipo de situação. Isso acontece na maioria das vezes. E sim, o nosso passado ele é recheado de itens que podem nos condenar. E com toda certeza, muitas das decisões que eu tomei na vida, ela veio fruto de algo lá do meu passado que de alguma forma me inibiu aí à frente. Quando eu fui escrever o meu livro, o primeiro ponto que eu falei bastante foi da minha mãe, porque eu acredito que ela foi a minha base, uma base enriquecedora, porque era uma pessoa super motivadora, né? Ela tem um problema visual que não consegue enxergar o mundo como nós enxergamos, mas tem uma visão melhor do que muitas pessoas, ou a melhor visão que eu já vi na minha vida, do mundo, das coisas. E isso era transmitido de alguma forma para mim, me incentivando, né, em tudo que eu fazia, me mostrando que sim, nada é fácil, que a gente tem as dificuldades mesmo para alcançar qualquer coisa na vida. Mas como dizia sempre ela, quanto mais difícil for, é como se você estivesse cavando ouro. Pode ter certeza que vai ter algo mais brilhante à frente. E essas palavras, lá do meu passado, elas me ajudou em toda a minha carreira profissional.
sempre que eu entro em um novo projeto, em algo que eu vou iniciar na vida, essas palavras do passado, elas me ajudam. Então, o meu passado, ele não me condena, ele me ajuda. Mas eu tenho certeza que não são só esses pontos. Tem outros pontos que pode ter vindo na minha criação que de alguma forma me atrapalhou. Mas quando eu tomei, mais conhecimento sobre mim, sobre quem eu sou, sobre aonde eu cheguei, esse é um ponto importante, você se conhecer, por que eu tomo determinadas decisões, porque eu sou pouco resiliente nesse ponto, porque eu sou mais resiliente nesse ponto. Quando você busca o seu autoconhecimento, você deixa de se sabotar e começa a entender o motivo das suas decisões para que você possa tratá-las. Hoje eu entro nos meus projetos com muito mais confiança, com muito mais garra, não deixando que fracassos do passado possa me atrapalhar, mas que possa me inspirar a não cometer os mesmos erros que eu tenha cometido de alguma forma. Então eu utilizo o meu passado como aprendizado e eu quero incentivar você a fazer o mesmo. Não acredite que você vai entrar, por exemplo, em um relacionamento achando que o relacionamento anterior foi ruim, que esse também vai ser. Se você vai entrar em um novo negócio, mas o meu negócio anterior foi ruim, esse também vai ser. Lembra que são pessoas diferentes que vai estar ao seu lado, são negócios diferentes, são produtos diferentes, então não compare se tiver circunstâncias diferentes. Um empreendedor é uma pessoa que converte uma oportunidade em um conceito comercial viável, que investe tempo, dinheiro, habilidade e esforço no processo de colocar um produto ou um serviço no mercado. Os números globais do monitoramento do empreendedorismo mundial apontam que no Brasil somos 24 milhões de mulheres empreendedoras. Olá! Eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna, um espaço para fazer pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. A cada ano que passa, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação, e no empreendedorismo não é diferente. Mas antes de falar de protagonismo feminino, vamos pensar em algumas coisas. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar com autorização do marido. Essa mesma legislação proibia mulheres de terem conta em banco ou serem donas de um estabelecimento comercial. É tudo muito recente. E essas mudanças, elas não aconteceram magicamente. Elas são fruto da luta de mulheres empreendedoras ou não por direitos iguais. E por que eu estou falando sobre isso? Antes mesmo de empreendedorismo ser uma tendência e durante a vigência dessas leis, a gente já conhecia muita mulher empreendedora. A boleira do bairro, a dona fulana que fazia os salgadinhos da festa, a costureira da rua, a dona do salão que fica do outro lado da avenida. E fica até engraçado quando a mesma pesquisa que eu citei no começo identifica que os ramos de atuação das mulheres empreendedoras são alimentação, moda, beleza e bem-estar. É óbvio que as mulheres atuam nessas áreas, elas já fazem isso há muito tempo. Mas olha bem a diferença de se posicionar como empreendedora do ramo de alimentação para festas ou dizer que faz docinho para aniversário. Eu posso compartilhar com vocês os conhecimentos que eu busquei e as experiências que eu vivi. Então eu vou contar uma história. Quando eu, ao invés de dizer que eu era professora de inglês há muitos anos, eu passei a me descrever como alguém que tinha mais de 25 anos de experiência como docente na área de inglês como segunda língua, a mudança foi total. A imagem, para quem ouvia isso, era de uma profissional experiente, capaz, uma autoridade no assunto. A gente não precisa inventar nada, dizer o que não é, mas precisa com certeza assumir o papel de protagonista com orgulho e profissionalismo. E vocês? Qual a sua versão mais profissional? Aqui na tela está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Posso desocupar o imóvel locado antes do prazo concretado? Olá!
Eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, especialista em direito imobiliário, e esse é o quadro semanal O Direito de Saber. Hoje eu vou falar a respeito da entrega do imóvel locado antes do final do período de vigência do contrato de locação e como calcular a multa contratual dessa rescisão antecipada. Antes do final do período contratado pelas partes para a locação, o locador não pode pedir o imóvel locado, porém o locatário pode sim entregá-lo, devolvendo o imóvel ao locador antes do final do contrato. Contudo, se tiver previsão no contrato de pagamento de multas, ele terá que efetuar esse pagamento. E você, sabe como calcular essa multa? É o que eu vou ensinar nesse momento. A multa deve ser calculada proporcionalmente ao tempo que falta ser cumprido do contrato de locação. Supondo que você locou um imóvel por 30 meses e nele havia previsão de multa de 3 aluguéis, e no 20º mês você efetuou a devolução do imóvel ao locador. A multa nesse caso a ser paga será proporcional ao tempo que falta ser cumprido do contrato, ou seja, 10 meses. Logo, a multa será de 1/3 do período contratado. Como a multa no meu exemplo era de 3 aluguéis, o que normalmente é pactuado de um modo geral nas locações, sua multa será de 1/3, ou seja, o valor de um aluguel vigente. Pode ocorrer do locatário conseguir a liberação ou a redução dessa multa junto ao locador, mas não é muito comum o locador isentar o locatário não, pois o locador contava com o período de locação do imóvel no prazo que havia sido pactuado e a devolução antes desse prazo lhe desestabiliza nas programações financeiras que ele tem. Atenção a um detalhe: pode acontecer do seu contrato já ter ultrapassado o prazo inicial ajustado, por exemplo, 30 meses e você ter permanecido no imóvel, o que prorrogou por um prazo indeterminado. Nessa situação, não haverá multa para a entrega do imóvel, bastando que você comunique ao locador que irá efetuar a devolução do imóvel com 30 dias de antecedência. Nesse caso, não terá multa contratual. Se quiser saber mais ou rever esse quadro, acesse o meu Instagram ou assista os vídeos do programa no YouTube. Fico por aqui e até a semana que vem. Muito obrigada, meninas. Sempre muito interessante tudo que vocês trazem. Você estava com o microfone na boca, Cris, quando eu te cortei. Fala aí, porque o papo está muito interessante. Esse papo está muito bom. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é: nós só conseguimos ligar os pontos olhando para trás. A gente não consegue fazer isso olhando para frente. Então, assim, essa frase ela diz muita coisa, né? Mas assim, o principal quando a gente está ali passando pelas situações, muitas vezes a gente não entende o aprendizado que a gente tem para extrair daquilo. A gente não entende a importância disso para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, enfim. Para que as pessoas que a gente ama, enfim, aceitem também, nós temos que aceitar a nossa história e honrar. Se nós não fazemos isso, quem está ao nosso lado também não vai reconhecer isso. Então, começa e parte da gente, para depois seguir para o outro. Sabe, porque assim, quando a gente quando a gente fala traumas, né, situações traumáticas, então existe uma carga energética, né, daquilo que você viveu, ele causa. Por que chama trauma, né? Porque causa uma marca para ficar mais fácil, né? Então você fica ali revivendo tudo aquilo. Então, por exemplo, eu trabalho com a hipnose. Tá. Então, na hipnose, o que a gente faz? Você leva a pessoa a reviver aquilo, mas, nossa, vai reviver aquilo, mas de um ponto, do lugar, primeiro, de quem eu sou hoje, como observadora. Então, quando você vai trazer a emoção, uma nova emoção, né? Então, você precisa vivenciar um processo para que você coloque nova emoção naquele lugar. Esse é o único caminho. Porque a mente, você fica ali no pensamento, você fica revivendo. Então, quando você tem essa... A gente chama, um termo técnico, dessensibilização. Então, quando você coloca nova emoção naquela situação, você vai olhar para aquilo, porque aquilo não vai apagar, mas vai ser aquela feridinha que não dói mais.
É o reframe no coaching, né, Val? Exato. Uma coisa que eu aprendi uma vez, foi muito forte para mim, que foi no meus processos de cura do meu passado. Eu vi uma frase uma vez que o trainer falou assim: até quando você vai ficar pagando boleto de nota fiscal que você não emite mais? Gente, me arrepiou isso. Sim. O que ele quis dizer? Até quando você vai ficar se cobrando do teu passado, deixando as pessoas te engolirem por causa do seu passado, de uma coisa que já foi, já resolveu, né? Então, pagando o boleto, pagando o preço do passado até quando, né? E outra coisa que eu sempre me conecto muito com a espiritualidade é que nós somos nós antes do nosso passado. Você existe antes do seu passado. Sabe essa essência, Sim. né? Nós viemos, né? Você nasce no Entendeu? no estado de origem. Nós e nascemos você vai gerando. exato. Então lembra sempre de quem você era antes do seu passado e fica mais fácil desconectar. Então quando a família vem, julga, etc, etc. Primeiro, veneno só tem efeito se você tomar. Sim. Então quando as pessoas começam a apontar o seu passado, isso e aquilo, desconecta. Fala, não vou tomar mais isso porque eu não pago mais esse preço. Eu não pago mais essa nota fiscal que é o que eu erro, né? Eu não erro mais nesse sentido. E ressignificar isso internamente, né? Por isso que a gente tem hipnose, coaching, inteligência emocional, terapia, todos os processos para te levar num lugar que você não é mais aquela pessoa, né? E eu queria aqui emendar num X que você perguntou, Kátia, que é, e se o erro foi dos nossos pais? Então. E se os meus pais forem alcoólatras? E se os meus pais... Eu passo vergonha porque o meu pai está caído na rua, porque minha mãe roubou, né? Como é que você faz para se conciliar com isso? E aí tem uma coisa muito séria. É necessário redenção. De algum jeito tem que acontecer uma redenção. Ou porque essas pessoas se transformaram, vão sofrer, vai ser inevitável um sofrimento. Ou porque você, na sua visão com o seu passado, você os redimiu, porque só graças a eles você está aqui. E é muito difícil, porque às vezes a pessoa é parecida com o pai e com a mãe, e nutre uma raiva, uma vergonha, queria ser metade, não, né? Metade não, mas o DNA é os dois misturados. E aí, falando disso, né, porque eu também tive muitos conflitos com a minha mãe, né? Então, ressignificar tudo isso, porque a gente se vê fazendo igual, né? A gente fala, Sim. nunca serei assim, e de repente fala, estou sendo assim. Como foi para você ressignificar tudo isso, Gleice? E eu ressignificar para mim, até a Rita falando, me conectou muito, até me emocionei aqui, porque falando da minha mãe, mas eu lembrei do meu pai, porque meu pai, um homem muito simples, ele era guardador de carro na rua e todo mundo perguntava, porque quando você cresce, né, fala cresce e aparece, as pessoas pensam assim, será que a pessoa vai dar o valor para honrar pai e mãe ou familiar por conta disso? E eu via meu pai no meio da rua, bença pai. As pessoas falavam assim, nossa, mas esse é seu pai? Só porque ele estava com um uniformezinho de guardador de carro na feira? Eu falo, esse é meu pai, eu honro meu pai. Então, assim, muitas vezes, para que você se conecte, você mude esse passado, é como a Rita ou as colegas falaram, você tem que realmente ressignificar e ter outros olhos para tudo isso. Então, minha mãe, eu também tive muitos diálogos, mas, assim, o meu pai era o meu calcanhar de Aquiles. Porque você vê um pai, às vezes na rua, às vezes até deitado. E como você vai lidar com isso? Porque é o que você falou. Como lidar com esse passado? É você realmente colocar a sandalinha da humildade e você entender que você saiu dali e faz parte e está tudo bem. Então, assim, vamos conectar e honrar aqueles que nos colocaram ao mundo. Olha, então, desculpa, só vou falar uma coisa em cima do que você está dizendo. É transformar a mágoa em gratidão. Sim. Isso aqui é uma alquimia, mas é por onde tem que ir. Sou muito eu descobri grata. isso a força, né? Quando a gente tem o tema o passado que condena, a gente está realmente olhando para aquilo que é denso, aquilo que é difícil. E não foge também aqui da minha história a relação com a minha mãe, uma relação dura, uma pessoa muito exigente, e a ponto dela me colocar numa escola de alto padrão aos 6 anos de idade. Então, em 3 meses, eu fui alfabetizada. Então, eu sempre corri 1 ano antes de qualquer outra coleguinha. E assim foi. Mas acontece que, olhando para os meus pais, né, o meu pai ele era inspetor de containers. Então, ele verificava tudo que chegava no Brasil, no Porto de Santos, e o que saía do Porto de Santos. E a minha mãe era uma funcionária pública formada em
costura industrial. Você acha que eles eram detalhistas? Extremamente detalhistas. E aí, por conta dessa influência, tudo que eu fazia, eles iam nos detalhes, né? E aí eu consegui, digamos assim, conciliando a minha história, ser jogadora de voleibol, e na minha cidade me destaquei sendo a primeira jogadora a ter contrato com uma equipe profissional. Então, eu saí de Santos aos 16 anos e fui jogar no Corinthians. Isso nunca me condenou, muito pelo contrário, me impulsionou. Porém, voltando à história do casamento, eu me preocupava sobre o passado do cônjuge que eu tive em relação aos meus filhos. Sim. Isso me aprofundou no tema que é codependência, né? Então, eu, Mônica Feliciano Benini, codependente, em recuperação, só por hoje, sou a pessoa mais importante da minha vida. Pare palma, gente. Que linda. É muito bacana falar isso. E eu já falei sem chorar. Só que parece que cada vez que a gente fala, absorve o coletivo. E o quanto hoje as pessoas desconhecem a codependência. Então, se há um dependente químico, que é um suicida, existe o codependente, que é aquela que procura com que o outro não se suicide. E isso é muito forte. Portanto, esse passado hoje não me condena, muito pelo contrário. Te representa, porque você é vida, Mônica. É uma fortaleza. Muito lindo, muito obrigada por dividir conosco, viu? E assim, a gente ama muito aqui. E a gente sabe muito bem como que o teu passado te representa mesmo. Porque você é muito carinhosa sempre com a gente. Isso faz parte de você, é a sua essência. Viu? E para falar da essência humana do seu negócio, a gente vai trazer a Márcia Andrade. Logo em seguida, a gente vai trazer Francisca Muraca com a ciência da felicidade. Sim, Cris Anela, beleza e negócio. E para terminar o dia de hoje, Muniz e Tesser com o empresário legal. Olá, eu sou Márcia Andrade, da Sociente Consultoria, e hoje, no quadro A Essência Humana do Negócio, vamos falar das fases de desenvolvimento de um grupo. Como um grupo se desenvolve dentro de uma organização. 2 conceitos importantes. Primeiro é entender a organização como um sistema que tem 3 subsistemas, o econômico, o social e o orgânico. E é do social que nós vamos falar, enquanto grupo. O outro conceito é a visão trimembrada do ser humano, o pensar, o querer e o sentir. Essas 3 dimensões, como é que atuam no indivíduo e em um grupo. A primeira fase que nós vamos falar é a fase imatura, é a primeira fase de um grupo. Nesta fase, o grupo está voltado para a individualidade. O indivíduo é o foco desse grupo. As suas necessidades, aquilo que ele pensa, as suas ideias. O sentir é um sentir para atender a sua necessidade. É um sentir de ganha-perde. E a ação? A ação de um grupo imaturo é uma ação voltada para atender a necessidade do indivíduo. Este grupo precisa de uma liderança direcionando o grupo. E o resultado é um resultado menor que a soma das partes. A segunda fase é a fase racional. Neste momento, o grupo é direcionado pelo sistema. O pensar é um pensar claro, sabendo o objetivo do grupo, e este pensar é um pensar dentro de uma estrutura. O sentir, ele acontece com uma escuta por educação, uma escuta para ouvir o outro, mas não necessariamente para acolher a necessidade do outro. E o agir na fase racional é um agir estruturado, é um agir dentro daquilo que é permitido pela regra. Não há um olhar orgânico e nem flexibilidade. O que direciona esse grupo são as regras. As regras norteiam as ações desse grupo e o resultado é igual à soma das partes. Por último, a fase madura. Neste momento, o coletivo, o grupo é o foco. O objetivo em comum do grupo é o que norteia esse grupo. Existe um pensar claro e um pensar olhando para as necessidades deste grupo. Existe um sentir com interesse genuíno de ouvir e acolher o outro. E a ação é voltada para aquilo que é melhor
para o grupo. Então, são as características da fase madura. Se você conhece o teu grupo e tem interesse de saber em que fase o teu grupo está trabalhando, como está a fase de desenvolvimento desse grupo, entre em contato com a Sociente Consultoria e vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Aguardamos você! Seu passado te impede de ser feliz? Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Freud costumava dizer que, apesar de ter inventado ele próprio um método científico para compreender e lidar com o inconsciente, os poetas e literatos estariam bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. A questão da felicidade associada pela busca do sentido da vida é um desses temas, e apesar de não aparecer de forma explícita na pena de Freud, sabe-se que ele cogitou incluir esse termo no título de um dos seus mais importantes trabalhos, O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Para Freud, tal como nos versos da música de Vinícius de Moraes, a felicidade tem vida breve. Atualmente, parece que assistimos a uma inversão. Acreditamos que a tristeza pode e deve ter fim. Já a felicidade, o tema tem sido abordado não só pela psicanálise, mas por diversos campos, como os quais ela dialoga, tais como a psiquiatria, antropologia, sociologia e a neurociência. A relevância do tema na atualidade pode ser esboçada através de invenções curiosas, como é a criação de um indicador desenvolvido no Butão e que se espalhou pelo mundo, Felicidade Interna Bruta, o FIB. Trata-se de um instrumento criado por alguns especialistas para avaliar o progresso de uma comunidade ou nação. Dentre fatores avaliados estão bem-estar psicológico, saúde, uso equilibrado do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, resiliência ecológica, governança e padrão de vida. A formulação foi justificada por considerarem que o PIB, Produto Interno Bruto, não avalia o resultado da atividade econômica. Ele não incluía a felicidade entre seus indicadores. Com isso, a ideia contemporânea é que todos os sentimentos sejam escutados, não devendo ser eliminado e nem deve ser visto como sinal de insuficiência, ao contrário, é uma solução que a pessoa encontra para lidar com seu mal-estar. Tudo isso mostra uma positividade que fala da singularidade de cada indivíduo. A nossa posição em relação ao sofrimento é que determina o encontro com a felicidade. O passado não nos condena, ele faz parte da nossa história pessoal, devendo ter o seu valor priorizado como aprendizado, nos deixando leves para viver o presente. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Até mais! Olá, sou a Cris Anella, coach especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio, criar envolvimento e gerar resultados. Hoje o tema é como encantar o cliente. Vendas é relacionamento. A primeira pessoa que precisa estar preparada e encantada para atender o cliente é o profissional de atendimento. Ele precisa gostar de conversar, interagir, se relacionar com as pessoas. É preciso ter brilho nos olhos pelo que faz, entusiasmo, disposição para resolver os problemas do cliente. A base do atendimento são as relações. É necessário que o profissional conheça e confia no produto ou serviço que está vendendo. Assim, passará credibilidade e terá mais argumentos de vendas. Agora, eu falarei de alguns tópicos importantes para ter um relacionamento encantador com o seu cliente. Primeiro, saiba respeitar o tempo do cliente. Cada um gosta de ser atendido de uma forma e no seu momento. Saiba qual o tempo dele. Isso envolve conhecê-lo profundamente, fazer as perguntas certas no momento adequado. Segundo, cordialidade. Cumprimente as pessoas. Isso demonstra educação. Trate todos
igualmente. Se identifique ao iniciar uma conversa. Chame o cliente pelo nome ou como gostaria de ser chamado. Sorria. A nossa voz se torna mais simpática. O bom humor faz parte do atendimento e cria momentos agradáveis. Ao finalizar, despeça-se com frases gentis e agradeça a oportunidade da sua presença. Lembre-se, de muitas opções que o cliente teve para comprar, ele escolheu a sua empresa. Terceiro, comunicação. Ouça o cliente com atenção e não interrompa a sua fala. Confirme que você está entendendo suas solicitações. Articule bem as palavras de maneira clara e compreensível. Module o seu tom de voz. Assegure-se que as informações passadas elas estão corretas. Todas essas dicas servem tanto para o atendimento online ou presencial. Este é um tema tão importante que dividi em 2 encontros. Na próxima semana falarei mais sobre este assunto. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Beijos e até a próxima! Você quer abrir uma empresa, uma sociedade, mas está com medo de toda a burocracia que é envolvida? Olá, eu sou Monize Tesser, professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial. E esse é o quadro Empresário Legal. No programa anterior, estávamos falando sobre as características da sociedade limitada, constituída em conjunto com sócios. Se você não assistiu ou se quer saber mais, corre lá no meu canal do YouTube. Eu já falei para vocês também que antes de iniciar as atividades da empresa na modalidade sociedade limitada, é preciso elaborar um contrato social e após apresentá-lo nos órgãos oficiais para registro, ou seja, Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura, Secretaria da Fazenda Estadual, entre outros, a fim de obter todos os registros e licenças obrigatórias para iniciar as suas atividades, bem como obter o cartão do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o alvará de funcionamento, emitir a inscrição estadual da empresa e dentre outros. Esse procedimento, por mais que ainda pareça burocrático e demorado, hoje vem sendo facilitado cada vez mais com a criação do RedeSim, um sistema eletrônico integrador que visa facilitar esse momento no início da vida empreendedora. Ele faz a integração de dados e é por meio dele que é feita a troca de informações com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais que são responsáveis pelo processo de registro e de legalização de todas as empresas. Com esse sistema integrador, todas as informações são prestadas pelo empresário em um único lugar, não sendo mais necessário comparecer pessoalmente à Prefeitura, Junta Comercial, Receita Federal, Corpo de Bombeiros para pedir alvará, entre outros, pois todo o processo é feito em um único lugar e de forma online, simplificando os procedimentos e desburocratizando essa etapa. Inclusive, na cidade de São Paulo, por exemplo, foi criado o Balcão Único, um outro sistema eletrônico também que permite a abertura de empresas de forma gratuita e um procedimento único, ou seja, não é necessário passar pelas etapas tradicionais. Tudo é feito através de um formulário único com validações automáticas, tornando esse fluxo muito mais simples e rápido. E é válido para a abertura de novas empresas de natureza jurídicas e empresário individual, EIRELI e sociedade limitada. Para isso, é preciso também ter um certificado digital em nome dos sócios da empresa, para que eles consigam assinar esse formulário e contrato de forma digital, online, sem sair de casa. Após a assinatura e a pesquisa de viabilidade, a aprovação é imediata e todas as inscrições e licenças são geradas automaticamente. Tudo é feito em minutos. Inclusive, o envio de documentos também é feito de forma digital. Isso mesmo. Tudo isso para incentivar e estimular o empreendedorismo no país. Quer saber mais? Me acompanhe nos próximos programas. Um grande abraço e até lá! Agora com vocês, momento Sebrae delas. Isso mesmo, você é empreendedora? Corre no Sebrae mais próximo e se inscreva, porque está sensacional essa trilha e com certeza você vai ter sucesso no final dessa trajetória. E logo em seguida, Elza Ferreira, da Transit, isso mesmo. Ela faz portas e portões automáticos. Precisa de segurança na sua casa? Corre lá, Transit.
Olá a todas do Agora Que São Elas. Meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. O programa foi super emocionante. E aí a gente volta para o tema, gente, porque é importante, então, que a gente deixe claro lá em casa, assim, o quanto o seu passado te representa. Vamos lá. Quem percebe logo de cara? Posso falar? Já no auge, fora da emoção? Tá bom. Bom, o meu passado me representa, por exemplo, como palestrante, né? Já tem a palestra Valorize a Sua Verdadeira Riqueza. O meu passado me representa como empresária, como profissional. E aí eu já tenho experiência suficiente para entregar aquilo que realmente eu sei fazer. O meu passado me representa como uma missionária, digamos assim, na condição de defesa de pessoas na condição a qual eu vivi, eu, né, como codependente, né, tendo pessoas, pode ser fumante, pode ser alcoolismo, pode ser dependência química qualquer, cocaína, maconha, não importa. A pessoa familiar também precisa de um tratamento. Então, de certa forma, eu tenho hoje experiência suficiente para dizer: meus filhos não são nem codependentes e nem dependentes, não sofreram uma dor profunda, inatingível, inalcançável, que tinham que suprimir com qualquer tipo de substância. Muito pelo contrário. Os meus filhos são homens formados. Eu tenho o Vitor Hugo, casado com a Dayana, pai de 2 filhos maravilhosos, pai varão mesmo. Eu tenho o Leonardo, casado com a Vanessa, também um alto representante, autoridade do lar, e o Simon, com a Bruna, que logo também vão se casar. Então, existe uma possibilidade da gente usar o nosso passado a favor da gente, assim, gerando movimento em massa. Parabéns. Eu vou aqui trazer novamente a minha mãe, porque ela fala assim: nossa, filha, mas como que você consegue? Você vai lá, fala novamente a história, e como é que você consegue? E, na verdade, esse conseguir, e aí as colegas aqui estavam todas emocionadas quando falando da história de vida. Então, assim, que eu tratei isso, cuidei todo esse meu passado, toda essa história, e é essa história que eu vivi com a minha mãe, com o meu pai, as questões da violência, né? Hoje, como a Mônica falou, você passar por isso, então, hoje, essa minha emoção, tudo aquilo que eu vivi, é possibilitar para essa mulher novas possibilidades, né? Então, é ajudá-las a entrar naquele lugar de dor, mas também capacitá-las que a vida dela não precisa ser só isto. Então, a minha história me tornou e me possibilita ajudar novas mulheres a transformar a vida delas. Sou muito grata por tudo. E eu vou pegar o gancho. Outro dia, fora daqui, eu estava conversando com a Eli, né? Ela assistiu uma live que eu contei a minha história, que inspirou o livro e tal.
E ela me chamou a atenção para algo, né? Ela falou: nossa, Cris, então é por isso que você foi estudar serviço social, né? Porque você sentiu a falta, né, do afeto, enfim, uma série de questões, então você quis cuidar do outro, né? O fato de você ter sentido isso em algum momento te fez levar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. E caiu a ficha, né? Eu falei, caramba, é isso, né? Essa necessidade de doação, né? De querer fazer, de querer sempre poder levar algo bom para o outro, né? É resultado daquilo que em algum momento doeu. A gente sempre transforma, na verdade, a nossa dor em vocação, eu acho, quando a gente consegue aprender com ela. Então, eu sou o meu passado o tempo todo, né? Porque tudo que eu faço profissionalmente é resultado de experiências. E eu volto a falar nisso porque, para mim, isso é muito forte. Eu tenho muito orgulho, porque eu só sou quem eu sou graças às experiências. E tenho muito orgulho da minha família, dos meus pais e muita gratidão. Eu, com certeza, igual você também, eu vivo o meu passado todos os dias, né? Porque cada sessão, cada atendimento, cada palestra que você dá, cada live que você vai fazer, as pessoas perguntam. E, às vezes, quando você não quer tocar no assunto, a pessoa pergunta. Ai, fala lá, Val, daquele assunto, lá da sua fase XYZ. Então, é importante essa questão que a Rita falou sobre a redenção também, de você liberar o perdão, né? Porque o perdão, o não perdão é um câncer na alma, né? Então, quando você não se perdoa e não perdoa o próximo, você está criando um câncer dentro de você. Isso mata, né? Já é provado, inclusive, cientificamente, né? Tudo que a gente guarda. Então, o que você tem que fazer? Canalizar, liberar, dar o perdão, porque você fica livre, né? Hoje eu sou muito livre do meu passado, embora eu viva ele todos os dias de uma outra forma, em forma de livro, em forma de palestra, em forma de que a minha pior dor hoje é o meu maior processo de cura para ajudar outras pessoas. Embora a gente, como, né, treinadora, a gente vive o passado de uma forma diferente. É como se ele virasse a página do livro ali, né? Eu conto uma história para dizer, ó, eu consegui, você também consegue. Sem dúvida. Muito legal, muito legal. E a Cris falando sobre toda essa questão de profissional, né? O porquê que você está hoje na profissão que você exerce, ou com propósito, ou caminhando para isso. E eu falei assim, nossa, que legal. Eu sempre fui, na infância, no meu passado, como eu tinha que ajudar muito, mamãe, papai ausente, não estava ali. Eu fui criada somente pela minha mãe linda, sou filha única. Eu falei assim, eu sempre tinha que resolver as coisas, porque minha mãe não estava trabalhando, então, aos 6 anos, eu já estava cozinhando. Então, isso me remete hoje. Gleice, por que você está à frente de uma equipe de homens, né? Trabalho tão masculino, você tem essa questão de startar, colocar o ser na frente e conseguir organizar essa equipe por conta do meu passado. Então, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei, né? Ah, Gleice, mas essa dor ela se transformou em flor. Né? Muitas pessoas falam assim, mas isso é possível? É sim, quando a gente perdoa, quando a gente é grata, quando a gente consegue realmente se ver e falar assim, se hoje estou aqui, é por tudo que eu passei. Então, eu só tenho a dizer que meu passado realmente me representa. Eu tenho 2 recados aqui. Um diz respeito ao meu próprio passado, outro diz respeito à questão do perdão, né? Então, vou falar do meu passado. Sabe como eu sinto o meu passado? Sabe aquele tesouro no fim do arco-íris, né? Aquele lote ali de ouro? Eu acho que o meu passado é um manancial de coisas que pula assim na minha cabeça quando eu vou falar alguma coisa, quando eu estou numa roda de conversa, vem vindo coisas que eu estudei lá atrás, que eu vi, que eu passei, que eu lembro, né, de emoções. Então, é muito interessante. Ele é um manancial, né? É uma coisa muito grande. E vira e mexe, eu descubro coisa nova. Outro dia, descobri um quadro do meu bisavô. Eu considero fotografia, mas deve ser pintado, né? E descobri que ali o jeitinho que ele era, a vida que ele teve. Eu falo, nossa, mas parece que eu sinto saudade de coisas que ele fez. Como é que é isso? Muito louco, né? Mas o outro lado da história que eu quero dizer, quando você tem um familiar que cometeu coisas difíceis, de que você se envergonhe, uso de drogas, crimes, ou seja o que for, lembra do seguinte, alguém na família ia adoecer. Considere que isso é uma doença. E é ele quem está carregando. Então, agradeça que é ele quem vai levar essa dor até os últimos dias. E diga, olha, é muito triste, eu gostaria de ter tido uma vida diferente com você, mas eu agradeço que você carregou essa cruz.
E aí, terminando a fala da Rita, não se aproprie do passado do outro. Eu vou contar de algo que aconteceu num evento meu, o Be Amazing, onde a gente tinha ali vários palestrantes, e acabei levando a minha mãe ao evento. E conforme eu estava contando a minha história com o meu pai, a minha mãe ficava na cadeira fazendo não. E aquilo me incomodava, porque, na verdade, eu não estava, de forma alguma, mentindo sobre nada. Mas, do jeito que ela fazia na cadeira, pareceu, né? E aí, ela, quando terminou a palestra, ela me disse: por que você precisa dizer que seu pai era alcoólatra? Depois de toda a história que você tem para contar, esse fato era importante para você? Isso acrescenta o quê em quem você é hoje, Kátia? Esse é o passado do teu pai, e você não tem mais direito de usar sobre ele. Aí eu parei de falar. E, então, fica aqui a dica, né? O teu passado é teu. Ele tem que te representar. Quando você fizer essa transição de ponte, vai ser sensacional. Não se utilize do passado do outro, porque ele só pertence ao outro, ok? Vamos lá, chamar as nossas meninas da beleza, Vânia e Jane. Vânia como maquiadora, sensacional, e a Jane que deixa os nossos cabelos lindos do JK Studio. É isso aí, semana que vem a gente está aqui. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que está cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia, existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem, também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!